Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Para nós do programa Cada Dia, a sua audiência é muito importante. Nós muito nos alegramos e glorificamos a Deus por ter a sua parceria, por ter a sua companhia, por ter as suas orações. Pastor Hernandes, que alegria ter o apoio dos nossos telespectadores para com o programa Cada Dia. E a nossa expectativa, e o nosso desejo aqui é preparar esse programa para você, para sua família, para abençoar o seu coração. E já que estamos hoje no último sábado de 2018, o que é que tem aí para nós? Temos um tema muito especial, um tema que é desafiador, um tema que nos impulsiona, um tema que nos motiva, um tema que traz esperança. Esperança, pois certamente. E é sobre esperança que nós vamos conversar hoje. Então, vale a pena conferir o programa. Nós vamos para um rápido intervalo, você vai conhecer um pouco da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória e em seguida iniciaremos com este tema tão importante. Não saia daí. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, vamos tratar do tema Esperança. Estamos no último programa de 2018, às portas do ano de 2019, e a esperança bíblica é fundamental para que possamos aguardar o futuro com ânimo. Pastor Hernandes, Sim. Vou começar aqui com o texto do profeta Jeremias. E como não pode ser diferente, com uma provocação. O profeta, que é conhecido como o profeta chorão. Exato. Olha só o que diz aqui o profeta Jeremias no livro de Lamentações, no capítulo de número 3, versículo 21. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. Como é que isso se aplica no dia a dia do nosso telespectador, no nosso dia a dia? Muito bem. Para eu entender o que o profeta Jeremias está dizendo, eu preciso perguntar assim, em que contexto ele disse isso? Perfeito. Então, deixa eu me dirigir a você um pouquinho. Quando Jeremias escreveu esse texto, ele está presenciando, vivenciando o momento mais amargo da sua vida, da sua família e da sua nação. A cidade de Jerusalém estava cercada pela Babilônia, a cidade foi arrasada, a cidade foi incendiada, o grande templo de Salomão foi reduzido a cinzas, as crianças pisadas nas ruas, os velhos sendo pisados debaixo das botas dos caldeus, a cidade passada ao fio da espada. Um massacre. Os restantes foram levados cativos, escravos para a Babilônia. Então, se você pensar num cenário dramático, esse era um. Mesmo numa situação dessa, onde você poderia dizer, bom, acabou. Acabou. Que sonho, que plano, que futuro, que esperança. O cenário é cinzento, de desespero.
E é nesse contexto que ele diz assim, eu quero trazer à minha memória, à minha lembrança, o que me pode dar esperança. A grande pergunta é a seguinte, quando uma tragédia desaba sobre a nossa cabeça, quando uma tragédia desaba sobre a nossa família, quando uma tragédia desaba sobre a nossa nação, Deus perdeu o controle? Ainda tem saída? Ainda tem uma luz no fim do túnel? Ainda tem uma porta de escape? E esse homem vai compreender que aquela tragédia toda não tinha tirado das mãos de Deus as rédeas da história e do futuro. Que Deus haveria de reverter essa situação em bênção para aquela nação, purificando aquele povo da abominável idolatria que foi a causa daquela tragédia, e haveria de restaurar o seu povo, e o Messias de Deus haveria de vir trazendo salvação e esperança para aquela nação. Então, dizendo para você aí que está aí, talvez você está enfrentando um momento tão difícil na sua vida, na sua família, você olha para o cenário do Brasil, é complicado, você olha para o cenário mundial, é complicado, mas saiba de uma coisa, Deus está no trono, Ele não perdeu as rédeas da sua vida e Ele pode reverter todo esse momento e situação difícil em bênção para a sua vida, para a sua família e para a nossa nação. Então eu vou lhe fazer uma pergunta, o que é necessário para isso? O telespectador está nos acompanhando e ele está vivendo esse momento difícil e o senhor fala que há saída, mas e como é que ele acessa a saída? Como é que ele encontra a saída? Ele fica lá sentadinho no sofá? Não. Como é que funciona isso aí? Boa pergunta. Então veja bem, pastor Jair, eu acho que a primeira coisa é a compreensão. É o compreender que Deus existe, que Ele é bom, que Ele é soberano, que Ele tem um plano, que seu plano é perfeito. Ainda que numa palavra de William Cowper, a providência agora é carrancuda, a face de Deus por trás é sorridente. Deus não é sádico, Deus não é carrasco, Deus não desperdiça sofrimento na nossa vida. Então, Ele está trabalhando todas as circunstâncias da nossa vida para o nosso bem maior e último. E aí, o que eu faço para acessar essa saída? É pôr a minha confiança nele. É entender que Jesus é o Senhor, é o Salvador, Ele é a resposta, Ele dá paz no meio da luta, Ele enxuga as lágrimas na hora do pranto, Ele é o Deus que nos levanta quando estamos prostrados, Ele é o Deus que, ainda que caiamos no mais terrível pecado, Ele perdoa, Ele é aquele que nos põe de pé outra vez, diz, meu filho, eu estou com você, eu perdoo você, eu restauro você, eu levanto você, eu caminho com você e eu recebo você na glória. Então eu vou corroborar a informação com o que o profeta mesmo disse, Sim. Agora no versículo de número 26. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Olha que coisa boa. Para finalizar, ela tarda, mas não falha? Veja bem, do ponto de vista humano pode ser quem diga tarda, do ponto de vista de Deus não. Existe na língua grega duas palavras para tempo, o cronos, de onde vem cronômetro, relógio, tempo de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. E existe o kairos, que é o tempo oportuno. Então, do ponto de vista humano, pode dizer, tardou. O tempo de vista de Deus foi o tempo exato. Quem está no controle é Deus. A vontade de Deus é soberana e os planos de Deus são perfeitos e não podem ser frustrados. Descansar na soberania de Deus é algo maravilhoso. Não sai daí.
Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. No programa de hoje, estamos tratando do importante tema esperança. Estamos aí na reta final de 2018, adentrando a 2019, e ter a esperança bíblica é de suma importância. Pastor Hernandes, vamos conversar um pouquinho a respeito dos planos. E aí eu já me atrevo ali a fazer uma pergunta. Já comprou a sua agenda nova? Ela não, já está cheia, viu, pastor? Bom, é preciso planejar, né? Então, e você? Você já fez os seus planos? Você já estabeleceu as suas metas? Você já tem os seus objetivos para o novo ano? Pastor, não é difícil traçar planos, não é difícil elaborar metas, não é difícil propor objetivos. Agora, e condições para alcançá-los? Como nós podemos conectar essas questões para a realidade do nosso telespectador? Veja bem, eu acho que a primeira coisa que quem está aí nos assistindo deve, penso eu, imaginar o seguinte. O pensador grego Aristóteles disse certa feita que quem não planejar, planeja fracassar. Então, tem que ter plano. Você precisa começar um novo ano em todas as áreas da vida. O que eu vou fazer com a minha saúde? O que eu vou fazer com o meu casamento, com o meu namoro? O que eu vou fazer com a criação dos meus filhos? O que eu vou fazer no meu trabalho, na minha profissão? Que alvos eu quero alcançar? Que coisa que eu fiz que não foi legal, que eu preciso deixar para trás, descartar, despojar? E que coisa nova que eu não estou fazendo, que eu preciso fazer? Então, a vida exige de nós essa adequação constante. Você não pode simplesmente deixar a vida ir levando você. Então, para você ter esperança, você tem que ter projetos, planos, alvos. Eu quero alcançar isso, eu quero alcançar aquilo, eu quero chegar lá. E para você chegar lá, você precisa estabelecer como você vai chegar lá. Então, de repente, você levou sua vida aí meio atabalhoada. Em 2018, você não planejou as coisas, você investiu tempo em coisa que não tinha valor, você deixou de investir tempo naquilo que era prioridade, você gastou tempo demais com coisas que não teve proveito nenhum, e você foi completamente descuidado com aquilo que de fato tem significado na sua vida, que é a sua vida, sua família, a sua vida com Deus. Então, penso, pastor Jailton, que esse último sábado de 2018, é uma hora da gente fazer um fechado para balanço. Fechado para balanço. Gente, como é que eu fui na minha vida pessoal? Como é que eu fui na minha vida com Deus? Como é que eu fui com o meu cônjuge? Como é que eu fui com os meus filhos? Como é que eu lidei com o meu coração, com os meus sentimentos? Como é que eu lidei com os meus projetos de a melhoria na minha vida cultural, intelectual? Como é que eu fiz com minha profissão? Eu me acomodei, eu me estabilizei ou eu estou querendo melhorar? Então, acho que é hora de você que está aí conosco, assentado aí ao redor da mesa com a gente aí virtualmente, pensar o seguinte: eu quero entrar em 2019 com a meta mais definida. Eu quero ter esperança, mas eu quero trabalhar para que essa esperança não seja vaga, mas se consuma, tornando-se realidade. Muito bem, pastor. Então nós vamos pegar um exemplo bíblico aqui Boa. agora, que é o exemplo do patriarca Abraão. Boa. Conforme relatado aqui em Romanos, capítulo 4, versículo 18. Diz o texto: Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito.
assim será a tua descendência. Como é que é essa questão de, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança? Essa história do Abraão é desafiadora, porque, veja bem, existe esperança e esperança. Por exemplo, eu espero que meu time seja campeão no próximo ano. Só se for no próximo, porque nesse agora seu time não foi, não. Não deu. Isso é uma esperança vaga, completamente vaga. Pode acontecer como pode não acontecer. Espero que amanhã faça sol, amanhã pode chover. Eu espero que amanhã eu ganhe o dobro do dinheiro que eu estou ganhando esse ano. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Então, essa é uma esperança vaga. Quando a Bíblia fala de esperança, a esperança que nós podemos ter em Deus, ela não falha. Está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, que nós devemos nos alegrar, a partir do versículo 3, nas tribulações, porque a tribulação produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Então é uma esperança certa. Por quê? Porque ela está baseada na promessa do Deus que não pode falhar. Abraão, quando foi chamado por Deus em Ur dos Caldeus, tinha 75 anos de idade. Deus, você vai para uma terra que eu vou mostrar para você e você vai ser pai de numerosa multidão. A mulher dele era estéril, ele já estava avançado em idade e agora ele está com 99 anos. E Deus apareceu para ele e disse, agora eu vou trocar seu nome. Você não vai ser chamado Abraão só não, grande pai. Você vai ser chamado de Abraão, pai de uma multidão. Ora, a mulher dele, além de ser estéril, já não tinha mais regras, já não menstruava mais. Então, não tinha mais a capacidade, ainda que ela fosse fértil, de gerar filhos. Mas Deus havia feito uma promessa. E como a promessa de Deus não pode falhar, ele creu contra a esperança. E a realidade chegou, porque Deus não deixa nenhuma das suas promessas cair por terra. O que Deus promete, ele cumpre. Por isso que a fé é algo sobrenatural. Sobrenatural. Está acima e além. E é maravilhoso, pastor Jailton, a definição de fé em Hebreus 11:1. Fé é certeza e fé é convicção. Essas duas palavras são termos exatos. Certeza e convicção. Daquilo que se espera, daquilo que vai acontecer, porque Deus prometeu. E se Deus prometeu, promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Louvado seja Deus. Nós queremos convidar você a conhecer mais a respeito da palavra de Deus, de suas promessas. Nós queremos convidar você a conhecer mais a respeito da esperança bíblica, Exato. Que não tem nada a ver com a esperança que é difundida no Brasil, que é a última que morre. Essa expectativa, né? E aqui tem uma fala de que a esperança é a última que morre. Então a esperança bíblica ela não morre, ela se concretiza. Nós queremos convidar você, venha nos visitar. A primeira igreja presbiteriana de Vitória está localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João. Temos cultos dominicais pela manhã, às 9 horas, e à noite, 19 horas. Venha nos fazer uma visita. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Não saia daí. No programa de hoje estamos tratando do importante tema esperança. Nos 2 blocos anteriores falamos da esperança e a sua abrangência espiritual, uma palavra de conforto, de ânimo, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às lutas, e uma palavra que é firme, que é sólida, que não cai por terra.
Agora, pastor Hernandes, no terceiro e último bloco, do último programa, do último sábado do ano, nós queremos trazer uma palavra ao nosso telespectador no que diz respeito às questões do nosso cotidiano. Estamos aí às vésperas da posse do novo presidente da República, o Jair Bolsonaro, também o governador, né, o novo governador, que é o Renato Casagrande. E nós, então, temos muitos desafios na área da saúde, da educação, da segurança, do emprego, do transporte, da habitação, do desenvolvimento econômico. Vamos falar um pouquinho a respeito da esperança que temos em Deus de que o quadro melhore. E a primeira coisa que eu acho que nós podemos aproveitar o nosso programa é para desejar ao nosso governador, Renato Casagrande, tenho a bênção de ser amigo dele e de vez em quando conversar com ele, que ele tenha um mandato com muita responsabilidade, com muito zelo, com muita ética, com muito trabalho. E aí o Espírito Santo é um estado privilegiado, né? As nossas economias, nossas finanças, é o estado com melhor saúde econômica do Brasil, praticamente, da federação. Né? Então, isso é motivo de alegria para nós, capixabas, e desejar que o nosso governador tenha pleno êxito, né, no seu mandato. E o Brasil, né, com tantas expectativas, como você disse, orar para que o presidente possa cumprir aquilo que prometeu em campanha, que o presidente possa, de fato, como temos visto, as suas nomeações com muito critério, com muito cuidado, com muito zelo, a gente possa ver agora todos nós nos unindo nesse projeto. Porque quando o todo é abençoado, o particular também o é. Se a nação vai bem, a família vai bem. Se tem mais emprego, todo mundo fica feliz. Se a economia cresce, todo mundo é privilegiado. Se tem mais educação com qualidade, todos nós somos abençoados. Se nós temos mais proteção, né, segurança pública, todos nós temos mais a tranquilidade de sair de casa, ir para o trabalho e voltar, levar os filhos para a escola e voltar. Então, é hora de todos nós nos unirmos para um Brasil melhor, na área da educação, da saúde, da economia, da segurança pública, da tecnologia no campo, para uma maior produção, uma hora onde o Brasil possa, ao mesmo tempo que busca o crescimento econômico, cuidar também dos valores morais, que são tão fundamentais, né, para que a nação seja próspera e bem-aventurada. Pastor Hernandes, para aquele que votou no Casagrande, que votou no Bolsonaro, com muita expectativa, muita euforia, mas tem aquele outro que não votou em outra pessoa. E essa filosofia aí do quanto pior, melhor? Pastor, eu acho que nós somos um país muito jovem e a nossa democracia é ainda uma democracia em crescimento para a maturidade. Mas numa democracia madura, e nós esperamos que a gente caminhe para lá, nós temos as nossas disputas na eleição, na campanha. Eleito, ele não é presidente de quem votou nele. Ele não é governador de quem votou nele. Ele é presidente da nação, ele é governador do Estado. Ele é presidente de todos, ele é governador de todos. Então, penso eu que numa democracia madura, agora eu não estou ali brigando para que o meu partido seja o guerreiro e quanto pior ele for na administração dele, melhor para mim, porque eu saio mais fortalecido para a próxima campanha. Isso é fruto de uma democracia imatura, isso é fruto de um pensamento partidário acima dos interesses nacionais. Eu acho que um cidadão maduro e um político maduro é aquele que entende que, eleita a pessoa pelo sufrágio popular, pelo voto popular, todos nós temos que nos irmanar, todos nós temos que cooperar para que faça-se um bom governo e assim a nação toda seja beneficiada com essa administração. Acho que essa é a nossa postura. Eu vou sair do macro e vir para o micro, né? Tá. Esse também deve ser o mesmo comportamento em família, na escola, no trabalho, porque nem sempre na família a nossa visão ela é assimilada por todos, a nossa predileção ela é também a predileção de todos,
Então, isso se aplica no condomínio, se aplica em todo lugar? Pastor Jailton, eu escrevi uma pastoral para o boletim da Primeira Igreja Presbiteriana, que deve ter saído aí num desses domingos de dezembro, e eu trabalhei um texto bíblico que eu gostaria de pedir sua permissão para ler. É Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses, que é uma carta muito relacional, trabalha muito a questão de relacionamento. Ele deu algumas dicas importantes nesse sentido, da vida familiar, da vida no trabalho, na escola, ou na agremiação, associação de moradores, ou no país todo. Ele diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, qual é o segredo de uma boa convivência? É eu pensar no outro, acima e além do eu. Quando eu coloco o eu na frente do outro, quando a minha filosofia de vida é o egoísmo e não o altruísmo, quando eu me torno o centro do universo, eu acho que a minha vontade tem que ser feita, que o meu desejo tem que ser cumprido, que os outros vivem para me servir. Mas quando eu tenho uma visão altruísta, eu vivo para servir os outros. Isso é cristianismo, isso é maturidade cristã. E foi isso que Jesus Cristo fez. A Bíblia diz que Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. E está escrito lá em 1ª carta de João, capítulo 3, versículo 16, nisto consiste o amor, em que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa e nós esperamos isso dentro da família, dentro da igreja e em toda a nação brasileira. Nós, do programa Cada Dia, queremos desejar a você, aos seus familiares, um feliz 2019. Feliz, sim, pela presença de Deus, por sua boa mão a nos conduzir em todo o tempo. Então, a você, aos seus familiares, um ano de muitas alegrias, de muitas realizações, mas, acima de tudo, de profunda comunhão com Deus. Porque a felicidade reside em termos a bênção de Deus. E se eu posso dar uma palavra para os nossos telespectadores, já que nós estamos no último sábado, toma uma decisão de levar a sua família toda para a igreja em 2019. Venha, a nossa igreja está de portas abertas para você e para a sua família. Deus abençoe você. Feliz 2019. Até o próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, e que Deus o abençoe. Amém. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem